Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre solubilidade, curva de solubilidade e coeficiente de solubilidade. Vamos lá? Então, olha só. A solubilidade é a capacidade que um soluto tem de dissolver determinada substância. Então, quando eu tenho uma solução, eu tenho a união de um soluto com um solvente. A solubilidade é a capacidade que o solvente tem de dissolver determinado soluto. Quanto à solubilidade, os solutos podem ser classificados da seguinte forma. Temos solutos que são solúveis, como o açúcar no café. Temos os que são pouco solúveis, como é o caso do hidróxido de cálcio na água, que tem dificuldade de se dissolver. E temos aqueles que são insolúveis, que não se dissolvem, como por exemplo a areia na água, que não se dissolve. A classificação das soluções, então, em relação à proporção entre o soluto e o solvente, ou seja, a relação entre a quantidade de um e do outro, são classificadas de três formas. A gente tem soluções insaturadas, que são aquelas onde eu tenho menos soluto do que a capacidade do volume de solvente dissolver. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade para o sal de cozinha na água é 36 gramas de sal em 100 ml de água na temperatura ambiente. Se eu colocar menos que 36 gramas de sal em um volume de 100 ml, eu vou ter uma solução insaturada, não atingir a capacidade daquele volume de água dissolver esse sal, que no caso é o sal de cozinha. Nas soluções saturadas, eu consigo atingir a capacidade. E aí, então, quando eu coloco 36 gramas de sal de cozinha em 100 ml de água, eu tenho uma solução saturada. As soluções saturadas também são chamadas de soluções concentradas. E as insaturadas são chamadas de diluídas, porque aí eu tenho menos soluto em relação à quantidade de solvente. E eu tenho também soluções que são supersaturadas, ou seja, eu extrapolei a capacidade da quantidade do meu solvente dissolver o soluto. No caso ali do NaCl, do sal de cozinha, se eu colocar, por exemplo, 40 gramas num volume de 100 ml, eu vou estar extrapolando a capacidade daquele volume e aí eu vou ter sal sobrando no fundo do frasco. Se eu quiser solubilizar esse sal que sobrou, ou eu aumento a temperatura, ou eu aumento o volume de água e aí eu vou conseguir solubilizar. Caso contrário, o que eu coloquei a mais da capacidade vai sobrar no fundo. Quais são, então, os fatores que alteram a solubilidade das nossas soluções? A relação entre a quantidade do soluto e do solvente, que eu acabei de falar. Se eu quero solubilizar mais, eu coloco mais solvente. A temperatura, que o aumento da temperatura vai mudar. E aí eu tenho solutos que são endotérmicos, que são aqueles que aumentam a capacidade com o aumento da temperatura. E tenho aqueles solutos que são exotérmicos, que quando eu diminuo a temperatura é que eu vou ter mais solubilidade. E a pressão também é um fator que vai alterar. Então, quando eu aumento a pressão, eu estou aumentando aí, diminuindo a capacidade da solubilidade. Quando eu diminuo a pressão, eu estou aumentando a solubilidade. E aí cada elemento vai funcionar, principalmente para aqueles que são gasosos. Quando eu tenho um gás solubilizado na água, por exemplo, o aumento da pressão aí vai fazer com que o gás fique mais solubilizado. Quando eu diminuo a pressão, o gás acaba escapando aí do meu solvente, se ele for líquido. E aí também temos fatores como a polaridade. A polaridade é a organização dos elétrons dentro das moléculas. Temos aquelas com polos, que são polares, e as sem polos apolares. E a regra é o seguinte: polar dissolve polar. Então a água é polar, dissolve o açúcar, que é polar. A polar dissolve a polar. A água que é polar não dissolve a gasolina, que é um composto apolar, por exemplo. E aí, as informações de solubilidade podem estar dispostas através de tabelas, como é esse caso aqui, que está falando do coeficiente de solubilidade de um sal, e aí a gente vai vendo ali que o aumento da temperatura vai diminuir a capacidade da solubilidade desse sal em água. Temos também gráficos que mostram as curvas de solubilidade, como esse daqui, que eu tenho várias substâncias dentro do mesmo gráfico e estou vendo o aumento da temperatura modificar a capacidade de solubilidade de cada um deles. E o coeficiente de solubilidade, então, é a máxima quantidade de soluto que se solubiliza em uma dada quantidade de solvente numa determinada temperatura, e é o que a gente viu nos gráficos
no slide anterior. Para calcular o coeficiente, eu posso usar esta fórmula ou fazer regra de 3. Nesse vídeo, nós falamos sobre solubilidade, coeficiente de solubilidade e curva de solubilidade. Espero que tenham gostado e até breve!